o risco de a entidade contratante ela ser autuada em função de algum erro cometido na aplicação dessas normas, ele tem se tornado cada vez maior. Quanto maior também é a automação desses processos que os órgãos de fiscalização têm exigido a partir de declarações eletrônicas enviadas periodicamente pelas fontes pagadoras. O curso Gestão Tributária de Contratos e Convênios, ele é para aqueles profissionais que lidam com as principais retenções e encargos incidentes na contratação de pessoas físicas e jurídicas. E muita gente na prática acaba dizendo que é um curso sobre retenções de tributos na fonte. A gente costuma dizer que ele vai além disso. Analisa, sim, as principais regras legais respeitantes à retenção de INSS, Imposto de Renda, contribuições sociais e ISS. Mas quando a gente chama esse tema de gestão tributária de contratos e convênios, a gente quer falar de aspectos tributários que envolvem desde a formação do negócio, ou seja, a análise da natureza jurídica da operação. Quantas empresas ou entidades públicas, na hora que vão pagar um determinado contratado, ficam em dúvida, por exemplo, se a nota fiscal daquela operação deve ser de compra e venda mercantil ou de prestação de serviço. Os desdobramentos dessa decisão é que vão levar lá adiante a fonte pagadora a analisar se aquele documento é o documento pertinente à operação contratada e aí sim verificar quais as regras legais de incidência de tributos na fonte recaem sobre aquilo. Então, quando a gente fala desse tema, a gente está falando para profissionais que lidam não só com aquela operação propriamente dita de pagamento ao contratado. Não é só o profissional do contas a pagar, do financeiro, da tesouraria, que está ali na ponta final do processo. Considerando tudo aquilo que eu já expliquei, a gente tem que analisar que o próprio profissional da área jurídica, da área de contratos, que está ali naquela etapa de formação do negócio, que está de repente redigindo o instrumento contratual, que está solicitando o orçamento e analisando para decidir qual opção ele vai escolher na hora de contratar, esse profissional também precisa ter conhecimento a respeito, inclusive ele é fundamental nesse processo. Não adianta só o profissional da ponta final estar qualificado se as operações são contratadas, por exemplo, com a base documental totalmente equivocada. E outra coisa, dentre uma e outra ponta, dentre aquele que está no início da contratação e aquele que está ali na etapa final, várias pessoas lidam com esse tipo de dúvida, como por exemplo os fiscais de contratos, aqueles que lidam com acompanhamento e a execução do objeto contratado para verificar se tudo foi feito de acordo com a conformidade. Em muitas entidades, inclusive, é esse profissional que fiscaliza, que acompanha a execução do contrato, que vai receber o documento fiscal para atestar e liberar o pagamento a ser feito pelo setor competente. Então é outro perfil também muito importante nesse processo. E a gente não pode deixar de considerar também aqueles profissionais que estão na etapa posterior ao pagamento. Profissionais da área de auditoria, seja auditoria interna, auditoria externa, profissionais que trabalham no controle interno, como nos órgãos públicos muito comumente se denomina essa área, profissionais da área de controladoria, expressão mais comum no âmbito privado, todos eles de alguma maneira precisam contribuir para a regularidade do processo, para atestar a conformidade dessas operações, na medida em que a gente está falando de questões bastante sensíveis, porque principalmente em função dessas mudanças ocorridas nos últimos anos, o risco de a entidade contratante ela ser autuada em função de algum erro cometido na aplicação dessas normas, ele tem se tornado cada vez maior. Quanto maior também é a automação desses processos que os órgãos de fiscalização têm exigido a partir de declarações eletrônicas enviadas periodicamente pelas fontes pagadoras.